E aí, meu povo, bora que bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo nessa semana. E é o seguinte, hein? O que tá acontecendo nessa semana no Cruzeiro? Pedrinho abriu o bolso, rapaziada. Pedrinho abriu ali a carteira porque não sabíamos se ia chegar algum atacante. Aí fechamos com o Lúcio, com o Wesley. Agora mais dois atacantes aí podendo chegar no Cruzeiro. Um encaminhadíssimo, um quarto. O que tá acontecendo, hein? Jesus, bora te atualizar sobre tudo isso e muito mais. E é a partir de agora que eu peço pra vocês aqui, de maneira mais do que humilde, é deixar o like. Deixa seu joinha que faz total diferença aqui pro nosso trabalho, tá? A meta é de 300 likes aqui no Raposa News. Comenta, se inscreve e compartilha. Vou dar play no Samuca, mas tem complemento que acabou de sair. Sabe que é acabar de sair? Então é o seguinte, fica pra você não perder nada. Nesta terça-feira de fim de preparação para o duelo diante da Chapecoense e pode melhorar a venda de ingressos, hein? O Cruzeiro até soltou o último balanço da venda, chamando o torcedor, são mais de 23 mil ingressos vendidos, claro que é um horário muito ruim, 7 horas da noite, mas o Cruzeiro precisa da nação azul, do torcedor celeste, para buscar essa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Precisa de uma vitória simples diante da Chapecoense. Preparação do Cruzeiro que será encerrada nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro nesta terça terá Lúcio Rodrigues. Até uma curiosidade, ele desembarcou, falou com a imprensa, o nosso Mike Costa estava em Confins e ele teve um quadro de febre aí durante a viagem, mas não deve ser nenhum problema assim, apenas uma questão ali de reação do corpo, imagino, e hoje vai fazer os exames médicos, os testes físicos, antes de assinar o contrato empréstimo de uma temporada, ele que vem do Neon, da Arábia Saudita, para reforçar o time do técnico Arthur Jorge. Nesta quarta-feira, pela manhã também, chega o Wesley. E aí o Wesley vai fazer também todo o processo, passar por exames médicos, testes físicos, antes de assinar contrato. Lúcio e Wesley emprestados por uma temporada ou até a metade do ano que vem. E o Cruzeiro aí tendo no caso do Lúcio uma opção de compra, do Wesley sem opção de compra, mas nada que impeça o clube de negociar no futuro. Vamos ver, a diretoria segue no mercado, teve a proposta aí para o Brian Rodrigues do América do México, vamos acompanhar se tem algum desenrolar ao longo desta terça-feira e a diretoria aí na expectativa de reforçar mais o time. Se não for o Brian Rodrigues ou se vai ter algum outro movimento, aí temos que acompanhar, mas de fato, o Cruzeiro deu uma agitada boa em termos de mercado nos últimos dias. Lúcio e Wesley, uma tendência aí de dando tudo certo, assinando contrato, já começando a treinar imediatamente para que possam ser opção no domingo diante da equipe do Mirassol, aí a retomada do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel. Bora que bora, porque tem complemento, como eu já disse pra vocês, rapaziada. E esse é um complemento que acabou de sair, já vou colocar na tela aqui pra vocês, sem enrolação, né? Samuel falou aí em determinado momento do vídeo sobre o Brian, né? Só que o Cruzeiro acabou de atualizar a questão envolvendo o jogador uruguaio, né? Que joga aí no América do México. E o que o Cruzeiro atualizou? Comunicado oficial, então, do Cruzeiro sobre esse assunto, hein? A gente não vê isso muito acontecendo e isso, inclusive, tá dando até margem para algumas teorias da torcida do Cruzeiro. Então é o seguinte, ó, o Cruzeiro informa a sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, de 26 anos. A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os demais envolvidos nas negociações que não serão concretizadas. Então é o seguinte, rapaziada, o Cruzeiro tá saindo fora da jogada, né? Dizem que o América do México... o Cruzeiro tá negociando com o Brian já faz alguns dias. E dizem que o América do México é um clube que demora muito para responder. Como o América não quer vender o jogador, faz jogo duro, o América demora para responder, para dar feedbacks, né, sobre os e-mails, enfim, sobre as propostas. Isso chateou o Cruzeiro, que queria algo um pouco mais acelerado.
por conta disso, o Cruzeiro está se retirando aí da negociação. Só que aqui é importante a gente relembrar o seguinte, tá? O Cruzeiro tinha um plano A, um plano B e um plano C para a posição de atacante por esse lado esquerdo aí, que é onde gosta de jogar mais o Brian. O plano A, né, era o Brian, e a gente sabe de negociações desde maio. O plano B não era o Gabriel Peck, que acabou virando o plano A, acabou sendo a concretização do reforço, mas o Peck era o plano C. O Cruzeiro tinha um plano B, que eu vou falar com vocês agora através do Pedro Rocha, jornalista do GE. Eu vou dar play e dar uma olhadinha só o que o Pedro vai falar. E fique esperto, porque esse plano B ele pode voltar à tona, já que o Cruzeiro foi atrás do plano A. Vou dar play e vocês vão entender. Gostam de bastidores? Eu vou falar para vocês 2 jogadores que estão no radar do Cruzeiro já há algum tempo. Jogadores esses que estiveram perto de reforçar o clube recentemente, agora nessa janela, mas que por motivos diferentes as negociações esfriaram. Antes de falar o nome, eu vou me apresentar, eu sou Pedro Rocha, repórter da GETV, e me segue aí, cara, que todo dia tem vídeo com bastidores e curiosidades do futebol aqui no meu perfil, beleza? Um desses caras é o Elinho. Vocês lembram do Elinho? Revelado pelo São Paulo, passagens pelas seleções de base, teve uma passagem muito boa também aqui no Bragantino, tá no Toluca do México. Basicamente era o seguinte, o Cruzeiro contrataria ou o Elinho ou o Gabriel Peck. O valor investido no Peck, inclusive, era maior do que o Cruzeiro teria que investir no Elinho. A comissão técnica e o scout entenderam que o Peck valeria esse esforço financeiro. O Cruzeiro contrata o Gabriel Peck e tem talvez uma das maiores infelicidades da história recente do futebol, que é do cara quebrar a perna logo na sua estreia. Então não tem nem como comparar um com o outro. Boa recuperação, inclusive, ao Gabriel Peck. Outro nome, que esse está no radar do Cruzeiro já há algum tempo, no ano passado foi noticiado, em maio desse ano a gente trouxe que ele foi oferecido à diretoria do Cruzeiro, que tinha gostado do nome, é o Brian Rodrigues, uruguaio. Bom, aqui ele vai falar do Brian, tá? Mas a gente já tem um desfecho do Brian para essa janela, pelo menos. Então é isso, rapaziada. O Elinho, né? Não vamos se assustar se o Cruzeiro voltar a carga no Elinho. Porque, segundo o próprio Pedro Rocha, o Cruzeiro sair da jogada para reforçar o elenco com o Brian Rodrigues e sair do negócio, não significa que o Cruzeiro está saindo e está desistindo de contratar esse jogador, não. O Cruzeiro quer e tem esse valor para investir e trazer um jogador dessa posição. Então assim, rapaziada, podemos ver Elinho no Cruzeiro, hein? Ou pelo menos o Cruzeiro tentando contratar o ex-jogador do São Paulo e do Red Bull Bragantino. O que vocês acham? O que te agrada mais, Elinho? Brian? Peck? Comenta aí. Só que é o seguinte, rapaziada, falando em possíveis chegadas, bora falar de uma chegada, porque para essa mesma posição, parece até contraditório, né? Cruzeiro povoando o lado esquerdo ali de ataque, o Cruzeiro está aí próximo de anunciar mais um reforço, tá confirmado, a gente pode falar que já tá confirmado, né? Essa contratação, que é a contratação do João Costa, acabou sendo uma bomba, né? De terça-feira, muitos brincam, né? Sonhamos com o Luiz Henrique, dormimos com o Brian Rodrigues e acordamos com o João Costa. É basicamente a realidade. O Cruzeiro encaminha a contratação do João Costa do Al Ittifaq, matéria aqui do Central da Toca, atacante brasileiro naturalizado português de 21 anos, fez parte da formação de base do Palmeiras e do Corinthians no início aí da sua carreira, né? Tá ele aqui, jogou, por exemplo, pela Roma, estava aí no mundo árabe já há 2 temporadas, teve uma séria lesão ano passado e esse ano, quando voltou, foi titular, né, em boa parte da temporada. Vou até trazer para vocês aqui números do jogador nessa temporada. Ó, 18 jogos na temporada 25-26, deu 3 assistências, não fez gols, foram 15 partidas como titular, tá? Jogou aí 1.266 minutos. O atacante foi utilizado principalmente pelo lado do campo, contribui no início das jogadas, né? Repõe muito bem, aquele jogador muito tático. É basicamente esse o João Costa, reforço do Cruzeiro para chegar junto com o Wesley e o Lúcio lá do mundo árabe. Mais um vindo do mundo árabe, dessa vez aí um português barra brasileiro, brasileiro barra português. E isso não significa que é o substituto do Brian, até porque a desistência do Brian, né, foi noticiado hoje, e hoje mesmo esse acordo com o João Costa aí sendo concretizado, então não daria tempo, né?
É basicamente uma oportunidade de mercado. Vai chegar um jogador para essa posição, se o Cruzeiro conseguir, né, negociar, mesmo tendo dinheiro, né, demanda uma negociação, então se o Cruzeiro conseguir, vai colocar essa grana ainda para trazer um outro atacante. O que você acha? Tem algum outro nome que você sugeriria? Comenta, deixa o like, hype o vídeo, meu povo, fique com Deus, até a próxima, tamo junto.